Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos mais uma vez iniciando o programa O Viver é Cristo. E nós agradecemos a sua presença e convidamos você para assistir esse programa, porque esse programa foi planejado e elaborado para você, que hoje o Senhor Deus quer falar com você. E o tema da mensagem hoje é sem reserva, porque a perspectiva do Senhor Jesus para uma vida eterna, ela é muito boa. E por isso você entrega totalmente a sua fé na pessoa do Senhor Jesus sem reserva, porque Ele vai consumar a sua fé. Ele é o alvo e consumador da nossa fé. Fica conosco, são meia hora de programa. Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar.
Amigos e amigas, vamos então estudar a Palavra de Deus. Convido vocês a abrir a Palavra de Deus, sua Bíblia, em 2 Coríntios, segundo livro, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e verso 9. Será apenas um versículo que nós vamos usar agora no início, introdução do nosso estudo, e vai ser esse que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Há alguns anos eu estava conversando com um amigo meu, um velho amigo meu, e ele estava me contando um pouco de uma história, de um acontecido em seu trabalho. Ele costumava ter conversas a respeito da palavra de Deus com seus amigos, sabiam que ele era cristão e por vezes sempre perguntavam as coisas e eles mesmos discutiam entre eles. E nesse dia em específico eles estavam conversando a respeito de ofertas. Estavam questionando quanto cada um deveria dar. Uns falavam 10% porque está lá na Bíblia, é o dízimo, tenho que dar. Outros falavam que já não valia mais, então podia ser um pouco menos, poderia ser um pouco mais. E esse meu amigo quieto no canto dele viram e perguntam para ele: quanto que você acha que nós deveríamos dar de oferta à igreja? 10%, 5%, 20%? Esse amigo meu respondeu: tudo. Não me entendam mal, eu não estou aqui para falar de dinheiro, não estou aqui para falar do quanto você deve dar a Deus. Até porque seria muita presunção nossa acharmos que se nós dessemos uma parte do nosso rendimento a Deus, estaríamos quites com Ele. Afinal de contas, o que nós poderíamos dar a Deus que já não é dele? Ou o que nós poderíamos dar ao Deus que tudo possui? Não, eu não falo aqui de dinheiro. Eu falo de algo mais profundo. Deus não quer simplesmente o seu dinheiro. Ele não quer 10% dos seus rendimentos. Ele quer 100% de tudo. Me lembro também de uma outra história que aconteceu comigo, de uma vez que eu estava apaixonado por uma mulher. E eu me lembro que o meu coração estava tão aquecido e então resolvi me confessar. Mas logo compreendi que ela não sentia o mesmo por mim. Então comecei a pensar em inúmeros argumentos, em inúmeras maneiras de convencê-la, até que eu entendi que não era aquilo que eu queria. Eu não queria estar com ela. Eu queria que ela quisesse estar comigo. Eu queria o coração dela. Deus quer o teu coração. Ele não quer simplesmente estar com você, mas Ele quer que você queira estar com Ele. Em Provérbios, capítulo 22, a Bíblia diz: meu filho, dê-me o seu coração. Em Mateus, capítulo 22, verso 37, ainda a Bíblia nos diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Em Lucas capítulo 9 ainda nós encontramos que se alguém quer vir após mim, isso o Senhor Jesus dizendo: negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Em João capítulo 1 ele diz que o Senhor Jesus ele tinha vindo para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aqueles que creram em seu nome,
Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 10 nós encontramos que se com a nossa boca nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor e com o nosso coração nós crermos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E ainda o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, ainda imbuído de todo esse sentimento de entrega, ele diz que ele havia sido crucificado com Cristo. E assim não era mais ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. E a vida que ele vivia pela fé em Deus, que o amou e se havia se entregado por ele. Meu amigo, Deus não quer 5%, Deus não quer 15% da sua vida, Ele quer 100% de tudo que você é. Ele quer que você se entregue, Ele quer que você dê a Ele 100% dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus medos, das suas angústias. Ele quer você por inteiro. Ele quer ocupar cada espaço da sua vida. Ele quer ocupar cada espaço do seu ser. Mas você pode me dizer, André, isso é muito difícil. Como alguém pode entregar 100% de tudo que ele é para qualquer pessoa que seja? Meu amigo, o que eu direi para você é que Deus não pede, Deus não exige nada de nós que Ele mesmo já não tenha feito. Em Gálatas, capítulo 2, em verso 20, a palavra de Deus diz que vivo agora esta vida no Filho de Deus, Jesus Cristo, que amou e por mim se entregou. Em 1 Pedro, capítulo 2, ainda nós lemos que ele carregou sobre si a culpa em seu corpo, no lenho, para que mortos aos nossos pecados, na justiça de Deus nós vivamos. Por suas chagas nós fomos curados. Em Tito capítulo 2 ele diz, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Em Romanos capítulo 8, mas Deus prova, ele prova o seu amor para conosco, pelo fato dele ter morrido por nós, enquanto ainda nós éramos pecadores. Em Filipenses capítulo 2, ele fala que seja a nossa atitude a mesma atitude de Cristo. E qual era a atitude que Cristo, o nosso Senhor, teve? Ele continua dizendo que, embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, mas que, esvaziando-se, ele se tornou servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza se tornassem ricos. Ele não poupou nada. Ele deu tudo. Ele pegou o que havia de mais precioso em toda a criação. Ele pegou o que havia de maior símbolo de perfeição. Ele mesmo. Ele se deu. Ele derramou o seu sangue. Ele derramou a sua vida por mim e por você. Por isso que quando ele pede que você dê a sua vida a ele, ele não pede nada que ele mesmo já não tenha feito. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele sabe porque ele já se entregou por nós. E o que ele pede a nós é que nós também nos entreguemos a ele. Mas ainda você pode me dizer, André, isso é difícil demais, isso é complexo. Como eu conseguiria? Eu tento, mas é difícil. Meu amigo, ele sabe.
Nós sabemos que é difícil. Eu vou dizer, não é só difícil, é impossível. E é por isso que você não precisa entrar nessa batalha sozinho. Ele te ajuda. Em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz que todo o mundo, todas as pessoas pecaram, estão destituídas da glória de Deus, estão separadas, estão longe. Nós, de uma, nos fizemos todos perdidos. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Todos nós estamos na mesma condição de perdidos. É por isso que você não consegue. E é por isso que eu também sozinho não consigo. Nós precisamos da ajuda dele. Em João capítulo 16 e verso 8 ele diz, quando ele vier, ele quem? Se você buscar lá no contexto, você vai ver que ele está falando do Espírito Santo. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito dele nos convence de nosso pecado. O Espírito dele nos move nessa transformação, nesse arrependimento da nossa velha situação. Em 1 Coríntios 2,14 nós encontramos, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que nós falamos aqui são assuntos espirituais, não são discernidos pela carne. Por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito. Por isso que nós precisamos do auxílio de Deus nesse movimento de retornarmos a Ele. Nesse movimento de deixarmos tudo para trás e nos entregarmos por inteiro a Ele. Ainda em João 6 e verso 44 nós lemos, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus não rejeita ninguém que se achegue a Ele de forma humilde, de forma arrependida, com o coração contrito. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração humilhado. E é por isso que é nesse espírito que nós devemos nos entregar a Deus, entregar tudo que somos, e nos achegarmos diante dele de forma humilde, de forma a reconhecer os nossos pecados, de forma a saber que estamos todos perdidos e destituídos da glória de Deus e que nós precisamos desesperadamente dele. Ele não rejeita um coração contrito, ele não rejeita um pecador arrependido. Se volte para ele, entregue-se totalmente para ele. E Ele irá te receber. Ele irá te auxiliar nesse processo. O Espírito dele irá te convencer do teu pecado. O Espírito dele irá te trazer para junto dele. E em todo esse processo, né, a Bíblia nos diz que ele mesmo é o autor e o consumador da nossa fé. Então é Ele mesmo que nos auxilia e nos ajuda. Se você não consegue, se você acha que você tem poucas forças, peça a Deus, ore e Ele te auxiliará. E é por isso que então nós podemos dizer que o Deus em quem nós cremos é um Deus que transborda, é um Deus que superabunda a bênção sobre nós. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar infinitas bênçãos, acima de tudo que nós pensamos, acima de tudo que nós sonhamos. E aqui, mais uma vez eu repito, não falo de bênçãos e riquezas aqui nesse mundo, não falo de bens materiais, eu falo de coisas muito mais sublimes, falo de eternidade, falo de corpos cheios de glória, falo de ruas e uma moradia e uma habitação celestial. É isso que Deus quer te dar. E sempre é muito interessante, para um cristão é muito precioso ver que sempre quando Deus abençoa, Ele é um Deus que abençoa em abundância, em transbordando de si mesmo. Foi assim durante a criação, quando nada havia, não havia nada a não ser Ele mesmo. E quando Ele cria
tudo que há e tudo que existe a partir dele, como se ele de forma graciosa e transbordando dele mesmo, ele cria todas as coisas. Foi assim na cruz, quando ele também se deu, ele se transbordou e se entregou sem reservas por nós. E é assim também a cada manhã, quando ele também se transborda e se doa em misericórdias que se renovam todos os dias. Esse é o nosso Deus, um Deus que transborda, um Deus que se abunda e um Deus que dá sem reservas. Esse é o Deus maravilhoso em quem nós cremos. E ele diz em Salmo 45:2, Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, falando aqui do nosso Senhor, né? E que nos lábios dele extravasou a graça. Nos lábios dele transbordou a graça. E esse é o nosso Deus, um Deus que transborda a graça, misericórdia, justiça, bondade. Um Deus que transborda tudo que de mais maravilhoso pode existir. Em 2 Coríntios 5,17 ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As pessoas cobram do mundo justiça, bondade, cobram misericórdia, cobram perdão, mas cobram de quem não tem o que dar. O mundo, no seu pecado, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. A Bíblia diz que ele está morto. A Bíblia, quando fala do pecador, né, as comparações que eles usam é de um cego, é de um leproso, é de um morto, é de alguém que não tem recursos, é de alguém que não tem o que dar. Por isso, cobrar deles justiça, bondade, cobrar deles virtudes espirituais é cobrar de quem não tem o que dar. Mas o cristão, aquele que se arrependeu, aquele que se entregou a Cristo, é um ser que, como seu Senhor, nós também podemos entregar misericórdia, graça e bondade e misericórdia, porque nós estamos linkados, nós estamos ligados à fonte transbordante. Quando Deus pede para que nós entreguemos tudo, nós entregamos porque nós temos de sobra, porque nós estamos linkados ao Deus que nos dá sem reservas. Nós estamos ligados à fonte de toda graça, à fonte de toda justiça, à fonte de toda bondade, de todo perdão. Meu amigo, você já está linkado a essa fonte? Você já está junto desse Senhor que pode suprir todas as suas necessidades? Por isso que, talvez lá no início, né, quando nós dissemos que Deus quer 100%, talvez isso te assustou. Talvez isso te assustou porque talvez você não tenha o que dar. Mas quando Deus cobra 100% dos teus servos, 100% daquele que está junto dele, Ele cobra porque nós transbordamos, assim como o nosso Senhor transborda. Assim como o nosso Senhor extravasa, nós temos graça em abundância. E por isso nós podemos entregar a Deus não 10, não 20, não 50% daquilo que somos, mas nós entregamos tudo. Porque aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá em abundância. Que o Deus maravilhoso nós possuímos. E Ele quer ser o seu Deus também. Entregue o seu coração. Entregue 100% do seu coração, da sua vida a Ele. E só então você encontrará a verdadeira vida. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo e nós estamos felizes por entregar esta mensagem que o Senhor preparou para você. Por isso, entrega sem reserva ao Senhor, porque Ele
Ele entrega sem reserva uma salvação eterna para você. Antes de eu chamar o nosso irmão André para orar, para você e por nós, eu quero dar um recadinho a vocês. Vocês que aparecem na tela da sua televisão aí, o WhatsApp, adiciona e manda seu pedido de oração. Muitas vezes uma questão para resolver, uma dúvida, e nós vamos esclarecer através da palavra do Senhor. E também, se você quer ouvir mais dessa mensagem, você entra no seu celular e adiciona lá o Viver é Cristo, o Viver é Cristo Oficial. E você entra no Facebook como no YouTube e você vai assistir a esta mensagem e muitas outras. Por isso, faça isso, que você vai compartilhar conosco através do Espírito de Deus que vai esclarecer o seu coração. Agora, eu quero despedir aqui e dizer a você que o Senhor possa estar abençoando a você e a todos nós. E até um próximo programa, querendo Deus. Vamos elevar a Deus então com uma palavra de oração. Pai amado, nosso Deus bendito, muito obrigado, Senhor, e louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor não poupou nada para nos salvar. O Senhor entregou tudo quanto tinha, o Senhor entregou a si mesmo, o Senhor se esvaziou, humilhou-se, tornou-se em forma de servo, em forma de homem e morreu uma morte horrenda. A morte dos malditos, a morte na cruz do Calvário, pendurado no madeiro. Isso tudo por amor a mim, por amor a cada um que ouve essa mensagem hoje. Senhor amado, nós só temos que de fato nos prostrarmos diante de Ti, reconhecer o Teu poder, o Teu senhorio, porque também nós sabemos que a morte não foi capaz de detê-lo, mas que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e por isso nós depositamos a nossa fé em um Deus que está vivo, um Deus que entregou de forma plena e de forma completa, mas que hoje vive e reina para todo sempre. Senhor, que cada um que ouve essa mensagem, cada um que está ouvindo esta oração nesse momento, que o Senhor possa tocar nos corações dessas pessoas, que nós possamos, nós todos, compreender a nossa condição de pecador e necessitado da Tua graça, da Tua misericórdia. E que, de fato, que não possa haver ninguém que ouça essa mensagem que não reconheça o Teu senhorio, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. E que o pecador possa encontrar-se com o Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, nos abençoa todos nós que ouvimos, que estamos conectados aqui nesse momento. Derrama a Tua graça, a Tua bênção sobre cada casa, sobre cada família. Louvado, engrandecido seja sempre o nome de Jesus. Amém.